Em 1925, Florence Scovel Shinn recebeu uma carta que era puro desespero. Uma mulher tinha perdido tudo. Absolutamente tudo. O marido sem emprego há 11 meses. A casa correndo risco de ser leiloada a qualquer momento. Os filhos passando fome. Parecia que todas as portas se fechavam diante dela. E então, Florence respondeu com apenas 3 palavras. 3 palavras que, inacreditavelmente, mudariam o rumo daquela vida em apenas 72 horas. Salmo 18, versículo 19. Mas não se tratava simplesmente de ler o Salmo. Florence ensinava algo que as igrejas raramente revelam. Algo que transforma palavras antigas em verdadeiras chaves espirituais. E você está prestes a descobrir exatamente o que ela fazia. Se você sente que todos os caminhos estão bloqueados, que você busca incessantemente, mas as portas permanecem trancadas, que as oportunidades desaparecem antes mesmo de chegarem até você. Saiba que este não é um vídeo qualquer. É a revelação de um método bíblico que Florence usou inúmeras vezes e que sempre funcionou, sempre. Já sentiu como se o universo inteiro estivesse conspirando contra você? Como se não importasse o quanto você se esforce, as portas simplesmente se recusassem a abrir? Florence dizia que isso acontece porque 99% das pessoas usam a chave errada. Ou pior, insistem em bater na porta errada. Mesmo tendo a chave certa, existe um salmo específico que Florence descobriu funcionar como uma verdadeira chave mestra espiritual. Não é o Salmo 23, tão conhecido por todos. Não é o Salmo 91, que promete proteção divina. É um salmo quase ignorado. Um salmo que fala diretamente com a lei da porta aberta. A lei que Florence considerava mais poderosa, até mesmo que o próprio poder da fé. Porque o poder da fé te faz atrair, mas a lei da porta aberta te faz entrar. E aqui está o primeiro segredo que vai mudar tudo. Florence descobriu que o Todo-Poderoso já abriu todas as portas para você. Todas. Emprego, prosperidade, amor, saúde, tudo. As portas já estão abertas. O problema é que você não sabe onde elas estão. Você insiste em bater em paredes, pensando que são portas. E o Salmo 18, versículo 19, funciona como uma verdadeira bússola da alma. Ele não abre portas. Ele revela onde as portas abertas já estão, te esperando. Mas existe um detalhe crucial, que Florence levou anos para descobrir. E quando ela finalmente descobriu, tudo mudou. Aquela mulher que escreveu a carta, inacreditavelmente, 3 dias depois, o marido recebeu uma proposta de emprego de uma empresa que ele nem sequer sabia que existia, com um salário 3 vezes maior que o anterior. E ainda ofereceram um adiantamento generoso para quitar todas as dívidas. Coincidência? Florence dizia que coincidência. É o Todo-Poderoso agindo de forma anônima. Mas espera, porque o que eu vou revelar agora vai completamente contra tudo o que você já aprendeu sobre oração. Florence descobriu que a maioria das pessoas usa os salmos como verdadeiros mendigos espirituais. Repetem versículos, pedindo, implorando, suplicando. E é por isso que não funciona. É por isso que as portas continuam fechadas. Porque salmos não são pedidos. Salmos são decretos de reconhecimento. Você não pede para as portas abrir. Você reconhece que ela já está aberta. E quando você reconhece uma verdade espiritual, o universo físico precisa se ajustar a ela. Florence chamava isso de a lei do reconhecimento. E o Salmo 18, versículo 19, é a ferramenta mais poderosa dessa lei.
Deixa eu te mostrar o versículo exato que Florence usava. Ele me trouxe para um lugar espaçoso. Ele me libertou, porque tinha prazer em mim. Parece simples? Parece um versículo comum? Então você ainda não entendeu o que Florence viu nessas palavras. Primeiro, ele me trouxe. Passado, não futuro. Não vai me trazer? Já trouxe. A porta já foi aberta. O caminho já foi preparado. Você só precisa reconhecer. Segundo, lugar espaçoso. Florence descobriu que essa expressão, no hebraico original, significa lugar sem limitações, sem teto, sem paredes, sem fronteiras, abundância total. Terceiro, ele me libertou. De novo, passado. A libertação já aconteceu. Você já está livre. Só ainda não percebeu. E quarto, este é o mais importante, porque tinha prazer em mim. Florence ensinava que essa frase destrói a crença de que você precisa merecer. O Todo-Poderoso tem prazer em você. Ponto. Não porque você é bom, não porque você merece, porque Ele decidiu ter. E quando você reconhece isso, quando você decreta isso, as portas se abrem, porque você para de bater, você para de pedir. Você simplesmente reconhece que já está do outro lado. Mas existe uma técnica específica que Florence ensinava. E sem essa técnica, o salmo é apenas um amontoado de palavras bonitas. Florence dizia: você precisa decretar o salmo, como se estivesse lendo um documento legal, que já foi assinado pelo o Todo-Poderoso. Não é oração, é proclamação. Deixa eu te explicar a diferença. Quando você ora, você pede algo que não tem. Quando você proclama, você declara algo que já existe no plano espiritual e está descendo para o plano físico. Oração é futuro. Proclamação é passado, trazido para o presente. E o Salmo 18, versículo 19, é uma proclamação, não um pedido. Florence ensinava 3 passos exatos para usar esse salmo como chave mestra. Passo 1. Fique em pé. Nunca decrete de joelhos. Joelhos são para oração. Proclamação é feita em pé, como um rei que declara um edito. Passo 2. Leia o versículo 18 e 19 em voz alta, substituindo me por mim e adicionando o seu nome completo. Isso personaliza o decreto. O universo responde à especificidade. Passo 3. Depois de ler, feche os olhos e veja mentalmente a porta que você quer atravessar. Não imagine a porta se abrindo. Imagine você, já do outro lado, virando para trás e vendo a porta aberta atrás de você, porque a porta já está aberta. Você só precisa se reconhecer do outro lado dela. Florence fez isso milhares de vezes, para ela mesma, para os outros, e sempre funcionou, sempre. E aqui está um caso que prova o poder desse método. Em 1928, uma jovem estrela de cinema procurou Florence completamente destruída. Ela havia sido rejeitada em 47 audições seguidas. 47 portas fechadas na cara dela. E ela estava prestes a desistir e voltar para a má fazenda da família. Florence olhou para ela e disse: você está batendo nas portas erradas. As portas certas já estão abertas, esperando por você. E então ensinou a jovem o decreto do Salmo 18, versículo 19. Mas com um detalhe adicional. Florence pediu para a atriz escrever o versículo em um pedaço de papel e carregar no bolso esquerdo, perto do coração. E cada vez que sentisse medo ou rejeição, deveria tocar o papel e sussurrar: a porta já está aberta. A jovem fez exatamente isso. E 5 dias depois, não uma, mas 3 oportunidades apareceram. Nenhuma delas era teatro. Uma era cinema.
algo que ela nunca tinha considerado. A porta que o Todo-Poderoso abriu era diferente da porta que ela estava forçando. Ela aceitou e se tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood nos anos 30. Mas se tivesse insistido no teatro, teria perdido a porta do cinema, que estava escancarada. Florence ensinou que, às vezes, precisamos de âncoras físicas. Para o decreto espiritual, o papel no bolso era a âncora. E ela usava outras também. Uma técnica que Florence amava era o ritual da chave da fé. Ela pegava uma chave antiga, qualquer chave que não usava mais, e a pintava de dourado. E essa chave se tornava o símbolo físico da porta aberta. O ritual era simples. Segure a chave da fé na mão direita. Decreie o Salmo 18, versículo 19. E quando terminar, coloque a chave da fé embaixo do seu travesseiro por 3 noites seguidas. Na terceira noite, Florence Scovel Shinn dizia que você sonharia com a porta. Não necessariamente uma porta literal, mas um símbolo, uma imagem, uma pessoa. Algo que representa a porta que o Todo-Poderoso abriu para você. E quando você acordar, escreva o sonho, porque o sonho é o mapa, a direção, a revelação. Florence fazia isso não só com ela, mas ensinava a todos os seus alunos. E os relatos eram extraordinários. Pessoas sonhavam com oceanos e descobriam que a porta era viajar. Pessoas sonhavam com livros e descobriam que a porta era escrever. Pessoas sonhavam com crianças e descobriam que a porta era ensinar. O subconsciente, quando alinhado com o decreto, revela o que a mente consciente não consegue ver. E tem mais uma coisa que Florence Scovel Shinn descobriu sobre o Salmo 18, versículo 19. Uma coisa que ela chamava de o efeito cascata. Quando você decreta esse salmo e atravessa uma porta, outras portas começam a se abrir, automaticamente. Como se a primeira porta fosse a chave mestra que destrava todas as outras. Florence dizia: a primeira porta é sempre a mais difícil, porque você está testando sua fé. Mas quando você atravessa a primeira, a segunda porta se abre mais fácil, e a terceira mais fácil ainda, até que você vive em um estado permanente de portas abertas. Ela chamava isso de momentum espiritual. E ensinava que você precisa manter o momentum. Não pare na primeira porta. Continue atravessando, porque cada porta te leva para um lugar mais espaçoso. E o lugar mais espaçoso te prepara para portas ainda maiores. Mas tem um porém. Um porém que ela descobriu da pior forma possível. Em 1923, Florence tentou usar esse salmo para abrir uma porta específica, publicar seu primeiro livro. Ela decretou, proclamou, visualizou. E nada. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Porta fechada. Até que ela percebeu o erro. Ela estava tentando abrir uma porta específica. Mas o Todo-Poderoso tinha aberto outra porta. Uma porta melhor, maior, mais espaçosa. E enquanto Florence forçava a porta que ela queria, ignorava a porta que o Todo-Poderoso tinha aberto. E aqui está o segredo que muda tudo. O Salmo 18, versículo 19. Não abre a porta que você quer. Ele revela a porta que o Todo-Poderoso já abriu para você. E geralmente, não é a porta que você está batendo. Quando Florence entendeu isso, ela parou de forçar. Parou de escolher qual porta abrir. E simplesmente decretou: o Todo-Poderoso me trouxe para um lugar espaçoso. Ele me libertou. Mostre-me qual porta você já abriu. 7 dias depois, um editor que ela nunca tinha contatado a procurou. Tinha ouvido falar dela. Queria publicar, não um livro, mas 4.
e ofereceu um adiantamento maior do que ela tinha sonhado. A porta certa tinha estado aberta o tempo todo. Florence só estava olhando para o lugar errado. E se eu te disser que você está fazendo o mesmo? Você está forçando uma porta de emprego. Mas o Todo-Poderoso abriu uma porta de negócio próprio. Você está forçando uma porta de relacionamento. Mas o Todo-Poderoso abriu uma porta de cura interior primeiro. Você está forçando uma porta de dinheiro rápido. Mas o Todo-Poderoso abriu uma porta de abundância sustentável. O Salmo 18, versículo 19, não te dá o que você quer. Te leva para onde você precisa estar. Florence chamava isso de a sabedoria da porta aberta. E ela dizia: confie na porta que se abre, não na porta que você quer abrir. Mas como saber qual porta o Todo-Poderoso abriu? Sinais. Florence ensinou que quando você decreta o Salmo 18, versículo 19 corretamente, o universo te envia sinais em 72 horas. Não 7 dias, não 30 dias, 72 horas. E os sinais são sempre 3. Sinal 1. Uma conversa inesperada. Alguém que você não esperava te diz algo que ressoa profundamente. Pode ser um estranho, pode ser um amigo, mas as palavras são exatamente o que você precisava ouvir. Sinal 2. Um objeto ou imagem recorrente. Você começa a ver o mesmo símbolo, número, animal ou objeto repetidamente, 3 vezes em 72 horas. Isso é o universo apontando a direção. Sinal 3. Uma oportunidade inusitada. Algo que não estava nos seus planos. Algo que te tira da zona de conforto. Essa é a porta aberta. E você precisa atravessá-la, mesmo com medo. Florence dizia: se você vê os 3 sinais em 72 horas, a porta está escancarada. Atravesse. Não pense. Não analise demais. Atravesse. Mas tem um detalhe final. Um detalhe que poucos sabem. O Salmo 18, versículo 19 tem poder dobrado em um horário específico. Florence descobriu isso em 1927, durante uma vigília espiritual. Ela estava decretando o salmo às 3 da manhã, sem motivo específico. Apenas havia acordado e sentido o impulso. E naquele momento, ela teve uma visão. Viu todas as portas da sua vida ao mesmo tempo. Passado, presente, futuro. E percebeu que às 3 da manhã, o véu entre o mundo espiritual e o físico é mais fino. Às 3 da manhã, decretos atravessam dimensões com menos resistência. Florence começou a ensinar isso. E as pessoas que decretavam o Salmo 18, versículo 19 às 3 da manhã, relatavam resultados ainda mais rápidos. Não 72 horas, 48 horas, alguns 24 horas. Mas ela alertava: não force. Se você não acorda naturalmente às 3 da manhã, não coloque despertador. O decreto funciona em qualquer horário. Mas se você acordar espontaneamente às 3, saiba que o universo está chamando você. Levante, decree e volte a dormir. Quando você acorda, a porta já está aberta. E tem algo mais que Florence descobriu sobre esse horário sagrado. Ela percebeu que às 3 da manhã, você está entre mundos. O corpo está descansando, mas a alma está desperta. E é nesse estado que os decretos penetram mais fundo no subconsciente. Florence chamava às 3 da manhã de a hora da rendição divina, porque é o momento em que o ego está dormindo e o espírito está acordado, sem resistência mental, sem dúvida, sem medo, apenas fé pura. Ela contava que uma de suas clientes mais céticas, uma mulher de negócios que não acreditava em nada espiritual, acordou às 3 da manhã por 3 noites seguidas. E na terceira noite, irritada por não conseguir dormir,
decretou o Salmo 18, versículo 19, só para testar se Florence estava falando a verdade. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação inesperada. Um investidor que tinha rejeitado seu projeto 6 meses atrás estava ligando para dizer que tinha mudado de ideia. E não só ia investir, como ia dobrar o valor que ela tinha pedido, inicialmente. A mulher ficou em choque e ligou para Florence perguntando como isso era possível. E Florence respondeu com uma frase que ela repetia sempre: "O Todo-Poderoso não precisa da sua crença para agir. Só precisa da sua obediência. Você decretou. O universo respondeu. Simples assim." E essa é a beleza do Salmo 18, versículo 19. Ele não exige fé perfeita. Só exige que você fale as palavras. E as palavras carregam poder próprio, independente da sua crença. Agora, deixa eu te mostrar algo que Florence escreveu em seu diário pessoal, que só foi publicado 40 anos depois da morte dela. Ela escreveu: o Salmo 18, versículo 19. Não é magia, é reconhecimento. Não é poder, é rendição. Você não força a porta. Você permite que o Todo-Poderoso te mostre a porta que ele já abriu. E quando você atravessa, percebe que sempre esteve livre. Apenas se esqueceu. E aqui está na verdade mais profunda. Você não está preso. Você nunca esteve. As portas não estão fechadas. Você só estava olhando para o lugar errado. O Salmo 18, versículo 19. Não muda a realidade. Ele muda sua percepção. E quando sua percepção muda, a realidade física precisa acompanhar. Florence Scovel Shinn chamava isso de lei da visão espiritual. Você só vê o que acredita que existe. Se você acredita que as portas estão fechadas, elas estarão. Se você decreta que o Todo-Poderoso já te trouxe para um lugar espaçoso, você vê as portas abertas que sempre estiveram lá. Mas tem uma armadilha que derruba 90% das pessoas. Você decreia o salmo, vê os sinais, encontra a porta aberta. E na hora de atravessar, hesita. Porque a porta aberta geralmente não parece segura, não parece lógica, não parece com o que você planejou. Florence dizia: a porta que o Todo-Poderoso abre raramente faz sentido para a mente humana, porque o Todo-Poderoso vê 10 passos à frente, e a porta que parece um desvio é, na verdade, o caminho mais curto. Confie na porta, não no seu medo. E se você está se perguntando: mas como eu decreto esse salmo exatamente? Espere só, porque o que vou revelar agora é a forma exata que Florence usava, palavra por palavra, passo por passo. E se você fizer isso nas próximas 24 horas, em 72 horas você vai ver os 3 sinais. Prometo. Mas antes de revelar o decreto exato, você precisa entender algo fundamental. Algo que Florence descobriu quando uma de suas alunas mais dedicadas falhou com o salmo. A mulher tinha feito tudo certo: decreto, postura, visualização. Mas nada aconteceu. Nem sinais, nem portas. Nada. Florence investigou e descobriu algo chocante. A mulher estava decretando o salmo, mas carregando ressentimento no coração. Mágoa de alguém que tinha fechado uma porta na cara dela anos atrás. E Florence ensinou: você não pode atravessar portas novas carregando chaves velhas. Perdão não é opcional, é pré-requisito. Porque quando você guarda ressentimento, você mantém parte da sua energia presa no passado. E a porta aberta está sempre no presente. Você não consegue atravessar com um pé no passado e outro no presente. Florence criou então um decreto de liberação, que precisa ser feito antes do Salmo 18, versículo 19. Ela chamava de limpeza das chaves.
O decreto é simples. Eu libero e perdoo todos que fecharam portas na minha vida. Eu libero e perdoo a mim mesmo por forçar portas erradas. Minhas mãos estão vazias. Meu coração está leve. Estou pronto para atravessar. Fale isso em voz alta, 3 vezes. E enquanto fala, imagine suas mãos se abrindo, soltando tudo. Mágoas, frustrações, expectativas não cumpridas. Tudo. Porque portas abertas exigem mãos vazias. E aqui está algo que vai te surpreender. Quando Florence fazia a limpeza das chaves, algumas pessoas viam portas que antes estavam fechadas se abrirem novamente. Porque não era a porta que estava fechada. Era o coração delas que não conseguia enxergar. Perdão não é fraqueza. É visão restaurada. Agora sim. Vamos ao decreto exato do Salmo 18, versículo 19. Florence ensinava que você deve decretar em 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Porque o tempo é ilusão para o Todo-Poderoso. Tudo é agora. Primeiro, o passado. O Todo-Poderoso me trouxe para um lugar espaçoso. Ele me libertou porque tinha prazer em mim. Fale pausadamente. Sinta cada palavra. Me trouxe. Já aconteceu. Me libertou. Já está feito. Segundo, o presente. Eu estou agora no lugar espaçoso que o Todo-Poderoso preparou. Eu estou livre. Eu sou amado. Presente. Agora. Não amanhã. Hoje. Terceiro, o futuro. Eu vou atravessar todas as portas abertas que o Todo-Poderoso colocou no meu caminho. Eu vou reconhecer os sinais. Eu vou agir com fé, futuro, compromisso, ação. E depois dos 3 decretos, Florence ensinava algo crucial. Silêncio. 2 minutos de silêncio absoluto. Sem pensar, sem planejar, sem analisar. Apenas sinta. Respire. Permita. Porque é no silêncio que o decreto se ancora no reino espiritual. Se você decretar e imediatamente começar a pensar em como vai funcionar, você cancela o decreto. Você volta para a mente. E a mente não abre portas. A fé abre. Florence dizia: decreto sem silêncio é semente sem terra. E tem mais. Depois do silêncio, Florence ensinava um gesto físico que sela o decreto. Você bate palma 3 vezes. Parece estranho? Florence descobriu isso estudando cabala e misticismo judaico. Bater palmas cria vibração sonora que corta a energia estagnada. É um sinal físico de que algo foi consumado. Uma palma para o passado. Está feito. Uma palma para o presente. Está feito. Uma palma para o futuro. Está feito. E então você vai viver sua vida normalmente. Não fica obcecado. Não fica checando sinais a cada segundo. Você decretou, selou, soltou. E em 72 horas, os sinais vêm. Mas aqui está algo que poucos sabem. Os sinais nem sempre são óbvios. O universo fala em sussurros, não gritos. Florence ensinava a prestar atenção em 3 coisas específicas nas 72 horas após o decreto. 1. Mudanças de humor inexplicáveis. Você está ansioso e de repente sente paz. Ou está desanimado e de repente sente esperança. Essas são ondas espirituais te preparando para atravessar a porta. 2. Sincronicidades com o número 3. Você vê 3:33 no relógio. 3 pássaros. 3 mensagens seguidas. O número 3 é a assinatura de o Todo-Poderoso dizendo: eu ouvi? Está em movimento? 3. Uma frase que não sai da sua cabeça. Uma frase que você ouviu, leu, ou até mesmo pensou e fica ecoando. Essa frase é geralmente a instrução, a direção, a porta. Florence chamava essas 3 coisas de a trindade dos sinais. E ela dizia: se você vê os 3,
A porta não só está aberta, você já está atravessando sem perceber. Agora, sobre a oportunidade inusitada que é o terceiro sinal. Ela sempre vem disfarçada de desafio. Florence contava a história de um homem que decretou o Salmo 18, versículo 19, pedindo uma porta para sair de um emprego que odiava. 3 dias depois, foi demitido sem justa causa. Ele ficou furioso. Florence, o decreto não funcionou. Piorou tudo. E Florence respondeu: Você pediu uma porta aberta ou pediu conforto? O Todo-Poderoso te tirou da prisão. Você está reclamando que a cela foi destruída? 2 semanas depois, o homem abriu seu próprio negócio. Em 6 meses, ganhava 5 vezes mais. Mas se ele tivesse recuado quando foi demitido, teria voltado para outra prisão. A porta aberta nem sempre parece uma bênção no primeiro momento. Geralmente parece uma crise. Florence ensinava: quando tudo desmorona depois do decreto, não é falha, é remoção. O Todo-Poderoso está limpando o caminho. E aqui está o teste final. Você vai confiar na porta mesmo quando ela não fizer sentido? Porque a porta que o Todo-Poderoso abre é sempre maior do que a porta que você queria. E portas maiores assustam mais. Florence Scovel Shinn dizia: se a porta aberta não te assusta um pouco, talvez não seja grande o suficiente. Coragem não é a ausência de medo. É atravessar com medo. E sabe o que mais? O Salmo 18, versículo 19, não funciona uma vez só. Funciona sempre. Florence usou esse salmo a vida inteira. Para coisas pequenas. Para coisas enormes. E sempre, as portas se revelavam. Mas ela fez uma descoberta extraordinária nos últimos anos de vida. Ela percebeu que quanto mais você usa o Salmo 18, versículo 19, menos você precisa decretar, porque você começa a viver no estado de porta aberta. Você para de procurar portas. As portas te encontram. Florence chamava isso de consciência de espaço largo. Quando você vive nessa consciência, você não atrai portas abertas. Você se torna uma porta aberta para os outros. E aí, o Todo-Poderoso te usa como canal de milagres. Pessoas começam a te procurar, sem motivo. Oportunidades caem no seu colo. Você vira imã de sincronicidades. Porque você não está mais procurando, você está emanando. E essa é a evolução final do Salmo 18, versículo 19. Você deixa de ser quem procura portas e se torna a própria porta. Você acabou de descobrir o salmo que Florence usou para abrir milhares de portas impossíveis. O decreto que transforma palavras antigas em chaves da fé. E essa sabedoria foi mantida escondida por décadas. Poucos canais revelam os métodos exatos que Florence ensinou. Porque exige pesquisa profunda, em manuscritos raros, diários pessoais, cartas esquecidas. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: essa sabedoria merece circular. Cada contribuição cria ondas de abundância, que retornam multiplicadas. Florence ensinou que gratidão em ação abre portais. Quando você clica naquele coração dourado, você ativa o poder da fé. Você não é só espectador. Você é guardião dessa verdade. Faça parte de quem resgata os ensinamentos autênticos de Florence. Mas isso só acontece se você começar, se você decretar, se você confiar. E se você está assistindo este vídeo agora. Florence diria que não é coincidência. O Todo-Poderoso te trouxe aqui porque há uma porta esperando por você. E você tem 72 horas para ver os sinais. Mas tem uma última coisa, uma última revelação, que Florence deixou escrita em carta para uma amiga próxima. Ela escreveu: Querida,
O Salmo 18, versículo 19 não é sobre o Todo-Poderoso abrindo portas. É sobre você percebendo que nunca houve portas. Apenas ilusões de separação. Quando você decrê que o Todo-Poderoso te trouxe para um lugar espaçoso, você não está pedindo para sair da prisão. Você está acordando do sonho de que estava preso. Você nunca esteve preso. Apenas esqueceu que é livre. E o Salmo 18, versículo 19, é o lembrete. O despertar, a chave da fé que sempre esteve na sua mão. Agora, você tem uma escolha. Você pode assistir este vídeo, achar interessante e não fazer nada. Ou você pode, nas próximas 24 horas, fazer a limpeza das chaves, decretar o Salmo 18, versículo 19, selar com 3 palmas e esperar 72 horas. E quando os sinais vierem, e eles virão, você vai precisar da maior coragem da sua vida. Atravessar a porta, porque do outro lado da porta está a vida que você sempre soube que era possível, mas tinha medo de acreditar. Florence atravessou milhares de portas e ensinou milhares a fazer o mesmo. E no final da vida, ela disse algo que nunca me saiu da cabeça. As portas sempre estiveram abertas, apenas esperando que você parasse de bater e começasse a atravessar. Agora me conta, você vai atravessar ou vai ficar batendo? Comenta atravesso se você está pronto para decretar o Salmo 18, versículo 19 nas próximas 24 horas e ver os sinais em 72 horas. E se você já viu os 3 sinais depois de um decreto de Florence? Conta qual foi a porta que se abriu. Seus relatos inspiram outros a ter coragem de atravessar.